Mundo Perecido. Foi um jogo de simulação de estratégia de acesso antecipado que nosso protagonista, Choi Seon-won, gostou muito. Ele não apenas aproveitou isso para seu entretenimento e tempo livre, mas ele também se tornou um mestre nisso. Em cada partida no Mundo Perecido, 32 jogadores agiram como deuses cuja tarefa era desenvolver as várias raças, como humanos, elfos, orcs e outros, em civilizações modernas e lutar entre si. E agora a partida estava chegando ao seu ápice e os exércitos dos 2 jogadores restantes entraram em confronto em uma última batalha desesperada pelo primeiro lugar. Num campo de batalha envolto em chamas e fumaça, os 2 exércitos se prepararam para a batalha aguardando o comando de suas divindades. Seus estandartes desfraldados ao vento e suas lanças brilhavam sob o brilho das chamas. A batalha decisiva estava prestes a começar. Assim que o comando em diante foi ouvido de cima, os exércitos entraram em movimento gritando o nome de sua divindade, Nebulosa, que era o apelido de jogo do protagonista, correram para o ataque. O exército adversário também correu para atacar querendo derrotar a hegemonia contínua da Nebulosa em nome de sua divindade. Choi Seon-won estava invicto há 11 meses e se conseguisse vencer hoje, ele se tornaria campeão por 12 meses consecutivos. Esta batalha nada mais foi do que uma pequena escaramuça, e a vitória em toda esta guerra dependia da estratégia escolhida e implementada pelo jogador controlando toda a corrida. Cada um dos exércitos era controlado por um jogador real, e cada um deles escolheu um caminho de desenvolvimento diferente para suas civilizações. A raça Orc desenvolveram sua força física, magia e aumentaram rapidamente sua população. Embora a raça humana sob o controle da Nébula tenha escolhido o caminho da tecnologia e já possuísse armas de fogo, até mesmo canhões que aparentemente não deveriam ter deixado chance para seus oponentes primitivos. Mas graças à magia, as coisas não eram tão desesperadoras para os orcs e seus magos de batalha conseguiram para as balas de canhão voando contra eles. No entanto, isto foi apenas o começo e a Nebulosa já estava preparando-se para lançar sua próxima arma secreta. Era uma força aérea que acabaria com o inimigo exército da face deste planeta. Isto foi certamente um problema para o seu oponente, mas ele tinha algo pelo que responder e com alguns toques em seu teclado virtual ele convocou uma igualmente arma devastadora. Graças à sua especialização em magia, ele foi capaz de invocar uma infinidade de relâmpagos vindos dos céus, que simplesmente vaporizaram o exército inimigo. Como batalha após batalha continuou, era como um jogo de xadrez, onde só uma estratégia bem pensada e com conhecimento de seu oponente e sua estratégia poderiam garantir a vitória. Gradualmente, a Nebulosa atingiu um nível de tecnologia comparável ao período do fim da Segunda Guerra Mundial, que lhe permitiu usar ataques aéreos massivos, destruindo todos os exércitos inimigos no terreno. E olhando tudo em seu monitor ele decidiu que tudo o que ele precisava estava pronto e ele poderia terminar o jogo. Não é à toa, afinal, ele gastou tantos recursos e tempo em pesquisa. Para isso ele iria usar um de seus mais fortes armas, o ataque nuclear. Tudo o que ele precisava fazer era confirmar o ataque nuclear em nome de sua divindade. Ao seu comando, os mísseis nucleares foram lançados imediatamente. E uma infinidade de mísseis balísticos intercontinentais com dezenas de ogivas nucleares surgiram no ar de sua base imediatamente. Todos os seus mísseis nucleares foram lançados simultaneamente e voam em direção à base inimiga. Os orcs aterrorizados e inconscientes só podiam apontar o dedo para o céu e olhar para a morte voando em sua direção. Mas o jogador que os liderava estava pronto até para tal movimento, e apenas rindo perguntou à Nébula no chat de voz se ele esperava não estar preparado para isso, certo? Reunindo seu poder divino em um punho e segurando seu cetro com mais força, ele ativou um feitiço de defesa. Imediatamente depois, foram lançados foguetes de sistemas de defesa antimísseis do território de seu país, que deveria ter interceptado com sucesso a bomba nuclear de Sanwon Mísseis. Mas mesmo isso estava dentro de seus cálculos. As defesas antimísseis do inimigo não poderiam acompanhar ele e seu plano brilhante para a vitória. No entanto, ele teve que admitir que seu oponente estava bem preparado e não era um perdedor. Enquanto a defesa antimísseis do inimigo disparava derrubou mísseis nucleares um após o outro e o céu mundial destruído foi iluminado por poderosas explosões, Nébula passou para o próximo ponto de seu plano. E lançou outro míssil, que foi maior que os outros. Não voou direto para a base inimiga como os outros, mas voou direto em espaço aberto.
Ali, todas as etapas do foguete, que já havia cumprido o papel do propulsor de gás, separou-se e restou apenas a ogiva. Ele voou direto verticalmente na capital do Império Inimigo, ou melhor, no templo principal, onde o imperador estava escondido e orando a sua divindade. Quando o imperador Orc ouviu a notícia do lançamento de mísseis nucleares rumo ao seu país, foi rezar no templo. Na vida real, numa sociedade não hierárquica, um governante orando a um deus diante do perigo para seu país pode parecer ridículo ou até patético, mas no mundo perecido era diferente. Seu oponente estava acumulando tanta fé quanto possível em vez de investir recursos em pesquisas enquanto Nebula desenvolvia suas armas nucleares. No mundo perdido, os jogadores agiram como deuses. Eles poderiam intervir até certo ponto nos assuntos de a raça ou nação sob seu domínio, e através disso eles procuraram espalhar sua influência entre o resto das criaturas do mundo perecido e ganham seguidores. Esses seguidores então produziram um recurso chamado fé, que permitia aos jogadores realizar milagres para proteger seus seguidores e mantê-los seguros. Foi por isso que seu oponente originalmente escolheu orcs como seu principal raça, porque se multiplicaram rapidamente e puderam produzir muita fé. Contudo, mesmo tal ataque inesperado e engenhoso não surpreendeu seu adversário, que olhou apenas para seus seguidores. Fiquei maravilhado com a persistência deles na oração. A energia e o poder adquiridos com sua fé ele transformado em outro feitiço. E nuvens de fumaça azul começaram a cercar o míssil que se aproximava. Num instante tudo se transformou num enorme punho que agarrou e parou o míssil. Era o punho de uma enorme criatura parecida com um orc, com centenas de metros de altura. Observando tudo isso, o adversário começou a rir de Nebulosa. E lembrou-lhe que aqui no mundo perecido a fé sempre traz resultados. Ele tinha certeza de que a vitória estava em seu bolso, e com um recurso tão ilimitado de seguidores leais, ele não estava em perigo. Sanvon apenas riu disso, mesmo assim ele ainda estava entediado, embora seu oponente não era ruim e usou uma boa estratégia conhecida entre os jogadores como Holy Orc Strategy. Seu oponente continuou a rir confiante em sua vitória, perguntando se ele conseguia ver. Seu avatar estava agora ao lado de seu orc convocado. Ele orgulhosamente anunciou que era seu recém-nascido estratégia orc sagrada otimizada. Este jogador foi o segundo jogador classificado em seu servidor e foi agora confiante em sua vitória, então sugeriu que Sanvon simplesmente desistisse. Olhando para ele relaxado e o oponente risonho no monitor, Sanvon percebeu porque ele era apenas o segundo jogador classificado em seu servidor e nunca tinha subido mais alto. A razão foi porque ele estava confiante demais. No entanto, sua estratégia não era perfeita e Sanvon estava muito familiarizado com ela. Orcs foram escolhidos como os principais raça, para aumentar rapidamente a população, e à medida que os crentes aumentavam, os recursos da fé também foi rapidamente acumulada. A ciência, a tecnologia e a cultura que faltavam foram conquistadas por invasão. Não, foi uma estratégia ruim, recebendo constantemente boas críticas, pois a grande quantidade de fé acumulada e o grande número de orcs deram vantagem na guerra. No entanto, ele sabia como combater tal estratégia. Embora os orcs sejam uma raça fácil de recrutar, é uma façanha ter já reunido tanta fé. No entanto, contra a sua própria estratégia, os orcs eram difíceis de combater, já que ele escolheu os céus como seu campo de batalha, para que pudesse preparar livremente ataques cinéticos. Sanvon respeitava seu oponente e pensava que sua tentativa de preparar um apóstolo espiritual era muito bom. Mas ainda assim, seu oponente era óbvio demais. E graças ao fato de Sanvon governava os céus e estava constantemente desenvolvendo sua tecnologia, ele foi capaz de criar e lançar ao espaço um satélite militar controlado por inteligência artificial feito de relíquias antigas. Utilizando o espaço infinito acima das cabeças de seus inimigos, ele conseguiu colocar um satélite lá com uma arma secreta, hastes gigantes de metal de tungstênio, que, embora não contivessem explosivos, pesava 10 toneladas cada. E quando começaram a cair, moveram-se muito lentamente no início. Mas logo a gravidade os acelerou até o ponto em que começaram a brilhar em brasa através da atmosfera. Seu oponente, olhando para tudo isso, não ficou surpreso de brincadeira com tal coisa. Ele certamente não estava pronto. Ele só podia xingar e amaldiçoar seu oponente engenhoso, que primeiro jogou mísseis nucleares contra ele e agora iria acabar com ele com um bombardeio cinético vindo do espaço.
Ele deu um comando desesperado ao seu sagrado orc para bloquear pelo menos a vara que estava voando em linha reta no templo com o imperador dentro. Mas Sanvun olhou para suas tentativas patéticas e sabia que nada disso funcionaria. Mesmo que fossem apenas algumas hastes de tungstênio. Assim que entrassem na atmosfera, as hastes acelerariam tanto que a força do seu impacto seria comparável ao de uma arma nuclear. E a aceleração cumulativa da gravidade vai somar. Apesar dos melhores esforços deste santo Or, não havia nada que ele pudesse fazer sobre ele e as varas simplesmente passaram por ele como uma faca na manteiga, sem sentir resistência. E era tarde demais para o seu oponente fazer algo a respeito, porque assim que chegaram no chão, as varas trouxeram o Armagedon. Toda a capital de seu império foi destruída e toda a população foi exterminada. Mas o mais importante é que uma das varas atingiu o Imperador Orc. E nada poderia protegê-lo. Mesmo os inúmeros feitiços de proteção lançados sobre ele não foram suficientes, e ele foi simplesmente esmagado e deixou cair seu cajado de poder. Junto com o Palácio Imperial, o templo subterrâneo também desabou. E agora, toda a fé que seu oponente tinha que estava construindo foi destruído e desaparecido. Ele foi imediatamente cercado por muitos avisos que seus feitiços estavam perdendo força e desaparecendo por falta de fé. E quando a fé desaparece, seu apóstolo desaparece com ela. Agora seu adversário estava confuso e incapaz de controlar e defender sua civilização. Os santos apóstolos orcs se espalharam e o inimigo capital, as principais cidades e infraestruturas começaram a explodir como fogos de artifício de mísseis nucleares. Eventualmente, o inimigo simplesmente se rendeu e Nebula foi mais uma vez declarada vencedora. Após o término da partida, Sanvun ainda agradeceu ao adversário pelo bom jogo. Mas ele não quis admitir a derrota e pediu desesperadamente mais um jogo juntos para a revanche. Ele estava confiante de que poderia vencer desta vez. Sanvun olhou cansado para o monitor enquanto pedidos para outro jogo apareceram um após o outro, mas ele não estava interessado e simplesmente saiu a partida para sempre. Agora ele se perguntava por que seu oponente não se rendeu imediatamente, mas desperdiçou tanto tempo que a princípio até lhe pareceu que seu oponente tinha um as na manga. Mas no final ele não teve muito o que mostrar no final. No final das contas, ele não viu nada de novo nesta partida, mas isso não importou. Afinal, ao vencer nesta partida, ele conseguiu completar uma conquista que exigia que o jogador permanecesse entre os primeiros classificações por 12 meses, e justamente quando ele estava prestes a descansar, uma notificação chegou de repente. O que chamou sua atenção. A princípio ele pensou que fosse alguém mandando uma mensagem para ele tão tarde e ele já estava se perguntando quem era. Mas quando ele clicou na notificação, uma surpresa saudação de conquista apareceu na frente dele. Acontece que ele era o único jogador que havia concluído todas as conquistas até agora. Mas então ele se perguntou se isso poderia significar que eles cortariam seu acesso aos testes beta, porque isso seria injusto. A próxima mensagem dissipou todas as suas dúvidas. O período de testes beta realmente acabou e o jogo estava prestes a ser aberto para todos. Mas graças às suas conquistas ele teve a oportunidade de experimentar o jogo antes que fosse lançado. Liberado para todos. Ele ficou um pouco surpreso com a oferta, mas mesmo assim gostou muito do jogo e queria ver como seria o jogo real. Então, quando uma notificação apareceu perguntando ele para entrar no jogo, alguém decidiu experimentar sem dúvida e clicou no botão sim. De repente, tudo ao seu redor ficou escuro e ele começou a cair no vazio cercado por fluxos de código binário. Alguém pensou que ele havia perdido a consciência, mas não foi o caso. Quando sua visão clareou, o céu noturno, que ele pensava ser escuro como o breu, não estava totalmente vazio, mas cheio de muitas estrelas. Ele olhou em volta e percebeu que estava no meio de algum tipo de templo espacial. Mas então, depois de pensar um pouco, ele percebeu que parecia mais como uma ruína. Olhando em volta, ele se perguntou se estava sonhando. Afinal, ele parecia exatamente seu avatar no jogo. De repente, como se estivesse lendo sua mente, uma voz soou atrás dele, garantindo-lhe que não era um sonho. Acontece que era uma mulher vestindo um capuz-manto e seu rosto mal estava visível. Ela anunciou que nosso protagonista também havia sido escolhido e chamou seu apelido, Nebulosa. Para começar, ela decidiu se apresentar.
O nome dela era Alden.